Nós vivemos num país em que a liberdade religiosa ela é nos assegurada até pela Constituição. E com isso muitas seitas e religiões vieram para o nosso país. E hoje nós temos que ter a preocupação de saber o que elas nos ensinam, o que elas pregam, qual é a fé que elas professam, para saber se realmente é aquilo que nós acreditamos. O censo diz que nós somos um país cristão. E hoje eu gostaria de conversar contigo a respeito do Espiritismo. O que a Bíblia Sagrada fala a respeito do Espiritismo? O que a Bíblia Sagrada contesta? O que ela testifica? Aonde que estão os erros e os acertos? Gostaria de te contar uma história que está no livro do profeta Samuel. Fala a história do rei Saul, o primeiro rei de Israel. A palavra diz que existia um profeta chamado Samuel. E o profeta Samuel, ele andava junto com o rei Saul. E tudo que Deus queria orientar o rei Saul, ele entregava ao profeta Samuel a mensagem para que o profeta Samuel levasse até o rei Saul. E a palavra diz que com o passar dos anos, o rei Saul se desviou dos propósitos de Deus, da palavra de Deus, da orientação de Deus. E o profeta Samuel sempre orientando o rei Saul quanto a isso. Até que chega uma hora que o próprio Deus ele rejeita o rei Saul. Então o profeta Samuel anuncia ao rei essa decisão. E quando passam alguns anos, o profeta Samuel morre. E o rei Saul agora, mais desorientado do que nunca, ele perde esse contato com Deus, essa comunicação com Deus. E aí é aí que ele se desvia mais e mais dos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor diz que ele procura uma mulher que consultava o espírito dos mortos. A palavra do Senhor diz que ele chega até ela e pede para que ele invoque o espírito do profeta Samuel. A mulher ali, ela invoca o Espírito. Então há, entre os protestantes, os católicos, os espíritas, essa passagem em que os espíritas, eles buscam essa mensagem para dizer que o primeiro rei de Israel, o rei Saul, ele consultou uma mulher, ele buscou uma mulher que consultava o espírito dos mortos. Essa é uma verdade bíblica. Mas há na linha teológica quem diga que não foi o espírito do profeta Samuel, que foi um espírito de engano que veio e surgiu ali. Mas essa não é o nosso foco. O nosso foco é fazer a seguinte pergunta: e para Deus, invocar o espírito de um morto, para Deus é válido? Deus testifica, Deus aprova? Mas essa passagem ela acontece no livro do profeta Samuel. Mas a resposta só está no livro de Crônicas, 1 Crônicas capítulo 10, verso 13 e 14. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. E não buscou o Senhor, que por isso o matou e transferiu o seu reino a Davi, filho de Jessé. A palavra do Senhor diz que um dos motivos da morte do rei Saul foi porque ele buscou a adivinhadora para consultar, a mulher que invocava espírito dos mortos para consultar. Então nós vemos aqui que Deus não aprova essa prática. E nós temos outras passagens bíblicas que vão testificando isso que nós estamos vendo aqui. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18, verso 9 até o verso 12, olha só o que diz a palavra do Senhor. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador,
nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Então nós vemos aqui no livro de Deuteronômio novamente o Senhor dizendo que Ele não aprova, que é abominação ao Senhor aqueles que consultam o espírito dos mortos. Nós temos outras passagens bíblicas que vão testificando. E eu gostaria também de te falar que no Espiritismo é pregado a reencarnação. O que a reencarnação diz? Que nós estamos nesta terra e nós vamos fazendo boas práticas, boas obras, e nós vamos nos evoluindo. E quando nós morremos, passamos um tempo, no mundo espiritual, e depois nós voltamos reencarnados, voltamos em um outro corpo. E continuamos fazendo boas obras, boas práticas, e isso vai nos levando a um grau, a um nível de perfeição, até que chega um momento em que a gente consegue atingir um nível de excelência, e a gente não precisa mais voltar à terra. Aí nós já estamos salvos, nós já estamos com Deus, a gente não precisa mais voltar. Atingimos um nível de excelência pelas obras, pelas nossas mãos, pelas nossas forças. E aí começa um grande conflito, porque se nós somos salvos pelas nossas obras, onde é que está Jesus? Porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que nós somos salvos através de Cristo, que nós só somos salvos porque Ele morreu na cruz por nós, e a nossa salvação está nele. É isso que a Bíblia prega. E agora nós nos deparamos com uma religião que nos diz que nós somos salvos pelas nossas obras. Aí nós vamos no livro de Efésios, no capítulo 2, verso 8 até o verso 10. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos. O que é a graça? A graça é o favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos dá. Por intermédio de quem? De Jesus Cristo. E nós vamos ver isso aqui. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. É muito clara essa passagem. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a palavra do Senhor é muito clara quando ela diz: a salvação ela não vem pelas obras. A salvação é graça de Deus. Ela vem através de Cristo em nossas vidas. E a reencarnação, ela rejeita Cristo. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos que olhar dentro da Escritura Sagrada qual é o propósito de Deus, o que Ele diz. Olha só o que diz no 1 João, no capítulo 4, no verso 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. Em algumas traduções está escrito que Deus enviou o seu Filho para Salvador do mundo. A própria Bíblia está dizendo que Ele é o Salvador. Eu não consigo salvar a mim mesmo. E agora eu gostaria que você entendesse que as boas obras, ela não pagam o preço do pecado. É isso que muitas pessoas não entendem. Pessoas adulteram, pessoas roubam, pessoas passam outras para trás por causa do dinheiro, e acha porque distribui uma cesta básica, porque dá uma oferta, porque ajuda um hospital, esse pecado ele é cancelado. Não existe base nenhuma que a boa obra ela paga o pecado. Mas a Sagrada Escritura diz, a Bíblia diz, que quem pagou o preço pelos nossos pecados foi Cristo. E a nossa salvação está nele. A remissão dos nossos pecados está em Cristo. O Evangelho, no mínimo, era isso. Que Deus se reconciliou com o mundo através de Jesus Cristo.
Então a gente vê na reencarnação Cristo sendo negado. Cristo sendo negado. Nós temos também no livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu gostaria que você nesse momento entendesse, nesse momento que nós estamos aqui conversando sobre o amor de Deus, sobre a palavra de Deus, o que a palavra do Senhor nos diz, que você possa ser esclarecido por ela, que você possa ser liberto por ela e que você possa ter uma compreensão que você ainda não teve. Eu espero que depois desse momento você tenha agora um conhecimento. Espero também que você esteja sendo confrontado, porque o confronto é algo saudável. E nós temos que entender que a grande diferença e dificuldade muitas das vezes é porque a Bíblia é a palavra de Deus. E muitas religiões e seitas buscam outros livros e trazem na mesma altura da Bíblia. E esses livros, eles distorcem a palavra de Deus. O espiritismo kardecista, ele traz o livro de Allan Kardec no mesmo nível da Bíblia. E aí você vê a Bíblia sendo distorcida. A Bíblia sendo agora colocada no mesmo nível que um homem escreveu. Se você olhar no livro de Gálatas, sabe o que a palavra do Senhor diz? Se alguém pregar um evangelho diferente do que está aqui, seja considerado um anátema, mesmo que seja anunciado por um anjo ou por uma outra pessoa, seja considerado anátema. A palavra anátema significa maldito. A palavra do anátema significa que seja apartado de vós. Se alguém pregar algo diferente do que está na palavra de Deus, que seja apartado, que seja tirado do meio de vós. Está na Bíblia. Eu espero que esse momento tenha sido um momento edificante para a tua vida. Eu quero aqui te abençoar com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que o teu coração esteja cheio de Deus. Obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.